não nos deixa mais fumar em determinados locais. Ele não nos deixa beber e dirigir, está interferindo na minha vida. O que parece que nós queríamos, ingenuamente, não é? É que não houvesse interferência na nossa vida. Acontece que, e isso, os gregos foram inventores disso que vou dizer aqui, ó. Os gregos inventaram a ideia da virtude. Como assim? O homem pode ser um ser virtuoso. E nós, enquanto comunidade, podemos eleger aquilo que nós queremos que seja uma virtude. Como disse no passado, nós matávamos as pessoas com deficiências, com necessidades especiais. No passado, no Brasil, nós hostilizávamos as pessoas que tinham preferências sexuais diferentes. E nós mudamos. Mas existem países do mundo afora que ainda hostilizam. Existem países africanos. Ontem conheci um padre exatamente do país africano que quer matar os homossexuais quando pegos em flagrante. Qual é o direito que nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos de interferir e dizer, mas olha a atrocidade que esta comunidade está fazendo? Ou nós devemos respeitar a ideia de bem, a ideia de virtude que aquela comunidade está defendendo? O que estou falando aqui, nós podemos discutir do ponto de vista teórico, ético, portanto, se o que eles fazem lá é correto ou é errado. E eles podem discutir também teoricamente o que nós fazemos se é certo. Agora, interferir, dizer que mas o Iraque não é um país democrático, eles não fazem a coisa certa. A ideia de bem, a ideia de virtude, ela deve ser eleita e ela deve ser disputada e ela deve ser eleita entre os membros de uma determinada comunidade. Eu estou falando de comunidade, estou falando de um país, não é? De uma sala de aula, estou falando de uma comunidade política, de uma cidade. O que é bom para Curitiba? O que é bom para Curitiba, os curitibanos devem discutir. O que é bom para o Brasil, nós brasileiros devemos discutir. E se o nosso representante, aquele político, que não faz direito, nós devemos exigir dele. Nós estamos cada vez mais com ferramentas nas mãos para poder fazer isto. A internet é maravilhosa nesse sentido, quer dizer, você pode, o Twitter, o blog, o e-mail é excelente para você divulgar as suas ideias, discordar daquilo que você, por vezes, quer discordar. A dupla natureza do político. Não existe a condição que nós exigiríamos loucamente, seria uma exigência louca se nós disséssemos assim, eu não quero interferência. O Francis Wolff, no texto A Invenção da Política, diz assim, existe uma dupla natureza do político que não existe liberdade, não existe política sem coerção. Alguns, um Estado, um poder, a própria comunidade. A ideia aqui do anarquismo, talvez, ela não faça muito sentido na seguinte expressão, na seguinte afirmação. É possível viver sem qualquer tipo de coerção, sem qualquer tipo de interferência na tua vida? A interferência que o Estado faz na nossa vida, que a polícia faz na nossa vida, ela é razoável? Ela é justa? Eu sou contra a interferência de todo e qualquer sujeito, de toda qualquer instituição na minha existência, na minha vida. O que eu estou dizendo? Eu não quero interferência, eu não quero coerção, eu quero ser absolutamente livre. Eu diria que esta liberdade, ela não existe. Aquela livre, absolutamente de coerção, é impossível. Daí o Francis Wolff chama isso de a essência do político. Tem essas duas características que ele constitui naquilo que ele chama de paradoxo. Vida política é natural, mas para que a natureza se exerça, para que a natureza se constitua enquanto natureza, é necessário uma força que a obrigue a ser aquilo que é. Ou seja, o homem, para viver politicamente, deve e precisa de coerção. Talvez, e por vezes, a coerção não seja mesmo violenta. E o que significa uma coerção? Ninguém precisa impor, mas não significa que a comunidade, por vezes, não vai eleger uma ideia de bem, uma ideia de bom, uma ideia de fim último, de telos, que seja contra o meu interesse. Em que medida
eu coloquei ali no folderzinho que vocês têm, né? Em que medida eu consigo aceitar uma decisão que vai contra os meus interesses? Eu sou capaz de ser um cidadão que abre mão do privilégio da lei privada, não é? Para o bem da comunidade, no sentido gramsciano de que o verdadeiro intelectual é aquele que é capaz de dizer assim: olha, infelizmente, essa decisão que está sendo tomada vai ser contra o meu interesse privado particular. Mas que bom que a comunidade chegou, não é? E eu sou capaz de abrir mão do benefício privado para contribuir com o público. Será que os nossos representantes, o político, está disposto a abrir mão do seu interesse privado, do seu interesse particular e deixar, não é? Estou terminando aqui, deixar de transformar a política num balcão de negócios? Se diz normalmente, Fernando, que o político, quando não é capaz de fazer isto, abrir mão do interesse privado, ele transforma a política num grande balcão de negócios. O eleitor é o consumidor e o político é o vendedor, mas que por sua vez também é um consumidor. E daí a troca de favores. E a troca de favores, não é? O que significa o teu voto? Fala lá na sala, né, dos estudantes de direito que trabalham lá a disciplina de política, não é? Você assina, quando dá o voto para um político que você não conhece e não acompanha, você dá um cheque em branco assinado para uma pessoa que você não conhece. E quando você não acompanha, você não sabe nem qual vai ser o valor que ele vai preencher esse cheque. Ele vai negociar com esse cheque o quanto ele quiser, como ele quiser. O teu voto significa um cheque branco. E se você dá o cheque para aquela pessoa, não é, para o político, que melhor lhe convier, que for da tua preferência, porque ele vai de encontro com os teus interesses privados, não esqueça que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai negociar o teu cheque em branco na mesma medida que você está negociando e está obtendo privilégios, leis privadas, leis especiais só para você. Ah não, eu voto para o meu primo porque ele me dá benefícios, ele me reconhece o meu valor, ele me dá um emprego, já falei no início. Interessante ter regras para contratação de assessoria política, os fantasmas da Câmara. Então, quando a legislação, a interferência do Estado na sociedade, não é, nessas questões, é imprescindível. Para que o político não faça negócio com o nosso cheque em branco, com o nosso voto, assim como ele bem entende, apenas satisfazendo os seus interesses pessoais e particulares. Como é que isso não ocorrerá? Apenas se nós, não é? Sim, damos o cheque e confiamos, porque afinal a democracia é representativa e não é mais direta. Nós não vamos, mas podemos ainda, não é? E ontem ainda vi no jornal a força, não é? O Ficha Limpa surgiu exatamente disso. A força que um cidadão, um só, tem de poder propor um projeto de lei e levar adiante e culminar na aprovação de uma lei nova, muito interessante, inclusive, para a construção, não é, desse processo construtivo da democracia brasileira. Não dê, não é, o teu cheque em branco para o político que tem apenas o interesse teu. Você está disposto, você que odeia a política, não é, está disposto a abrir mão do teu cheque, dar para o político, abrir mão do teu interesse privado para que o bem coletivo se estabeleça? Quando nós olhamos para terminar,